Olá, pessoal. No Café com Janaína de hoje, estamos recebendo a atriz e cantora Gisele Tigre. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Janaína? Tudo bom. Então, no currículo da Gisele, ela fala que ela é atriz, cantora e jornalista e modelo. Mas aí ela esqueceu que ela também é agora autora de livro, que está saindo agora, compositora de músicas também, né, que eu estou sabendo, locutora também. Ou seja, uma pretensiosa. Porque ninguém faz tanta coisa assim bem. Ah, faz. Você faz. Eu diria que eu sou uma curiosa e uma sem vergonha. Porque por que não fazer, né? Por que não ousar? Não é porque você nunca fez uma coisa que você não possa fazer, né? Sim. E eu acho que o conceito de artista é quanto mais habilidade você tem, mais completo você é. Né? Então tem muita coisa que eu não fiz ainda. Eu nunca dirigi uma peça, eu nunca fiz cinema, eu nunca toquei um instrumento. Tem coisas ainda para conquistar, sabe? Mas você fez uma peça infantil, não é isso? Uhum. Que você produziu. Eu tirei ela do zero. Uhum. Assim, eu tava muito... Isso foi em 2010, né? Primeiro, deixa eu situar, assim, né? Eu sou de Pernambuco, né? Eu nasci em Pernambuco. Trabalho desde os 14 anos. Né? Meu primeiro trabalho foi uma peça de teatro musical. Né? Eu já estreiei cantando e atuando. E eu trabalhei como modelo depois, né? Porque a gente nunca ganha dinheiro naquela época. Hoje em dia as coisas mudaram muito, mas em Pernambuco, em 1986, quando eu estreiei, assim, a gente não se ganhava dinheiro no teatro. Eu, inclusive, fazia parte de um grupo chamado Teatro de Amadores de Pernambuco. Então, toda a renda dos espetáculos, que eram, assim, muito bem sucedidos, iam para a manutenção do espaço físico, que era o Teatro Valdemar de Oliveira. E foi justamente trabalhando com publicidade, com fotografia e modelando que eu comecei a ganhar um dinheirinho e a ter uma certa autonomia. E passei a investir nessa área também. Não que eu tivesse sonho de ser modelo, nunca pensei, na verdade, em ser modelo. Mas aquilo foi tão rentável, tão fácil, e as portas estavam abertas. E aí eu comecei fazendo comercial, figuração, fiz muita coisa. E acabou que eu vim parar em São Paulo trabalhar na maior agência de modelos do Brasil, que é a Ford Models, através de um concurso. Você chegou a fazer trabalho no exterior também? Sim, passei 3 meses na China. Uhum. E tive uma carreira muito bem sucedida aqui em São Paulo, na década de 90. Fiz 11 capas de revistas, fiz comerciais de veiculação nacional. E o fato de eu ter experiência no teatro me ajudou muito na minha carreira de modelo. Eu sempre fui modelo fotográfico. E essa coisa de interpretar na frente da câmera, uma coisa ajudou a outra. Eu era uma boa modelo porque eu era atriz, né? E também a experiência como modelo me ajudou como atriz, né? Aquelas coisas que eu estava te falando. A gente vai agregando habilidades, né? Competências. E isso vai tornando você um artista mais completo. E aí, muito tempo depois, eu voltei depois de ter passado um período aqui em São Paulo, eu voltei para Pernambuco. E eu senti saudade de casa, eu era muito nova quando eu fiz essa empreitada eu tive até, meus pais tiveram até que me emancipar para eu vir trabalhar como modelo em São Paulo. Porque, não veio ninguém com você, você veio sozinha? Sozinha, fui com 17 anos. Meus pais tiveram que arrumar uma tutora, que foi minha prima, que respondia por mim até eu completar a maioridade. E com 19 anos eu estava em Taiwan. Recentemente eu fiquei sabendo que a China é um mercado gigante de modelos e que adora principalmente modelos ocidentais. Exatamente. E foi muito legal a experiência, né? Mas só que eu era
muito nova e chegou um momento em que eu senti saudade de casa e voltei a morar em Recife. E eu fiquei 8 anos em Recife e fiz um teste lá para fazer uma novela na TV Globo. E aí eu passei nesse teste e vim mais uma vez sair de Pernambuco. Só que dessa vez, em vez de vir para São Paulo, eu fui para o Rio. Foi quando eu estreiei na Malhação. Eu nunca tinha feito televisão antes, né? Nunca tinha feito novela antes. Malhação foi minha primeira novela. E logo depois eu fiquei 3 anos, foram 3 temporadas. Eu tinha experiência de teatro, tinha experiência de câmera, tinha experiência como cantora, mas não tinha como atriz de novela. Então foi uma coisa que eu aprendi fazendo. Então, hoje em dia, com essas entrevistas, amostras online, fica mais fácil para quem está procurando um trabalho, alguém de outro estado, arrumar um trabalho aqui em São Paulo, no Rio. Mas na sua época, conseguir um teste lá para um trabalho aqui era praticamente impossível. O que acontecia muito é que as emissoras mandavam produtores de elenco, né? E eles faziam isso, eles iam no Nordeste, no Sul, enfim, viajavam no Brasil a caça de talentos, né? Isso era o ano de 2000, eu estava com 27 anos, e o telefone tocou e a pessoa falou, olha, eu sou produtora da Globo e eu estou aqui na cidade, reunindo material de atores e falaram de você não quer vir encontrar e deixar seu material? E aí disse o hotel que estava, quando eu cheguei lá tinha 80 atores. Esse telefonema não foi para mim, foi para o cast, né, de atores de Pernambuco. Acabou que eu deixei meu material, conheci a pessoa e tal. 3 meses depois, eu recebi um telefonema dessa mesma produtora dizendo que meu teste foi visto pelo Marcos Paulo, que ele estava, e ele na época era diretor de núcleo da Malhação, e eles estavam procurando uma pessoa exatamente com o meu perfil para fazer a professora Lina. E aí, quando ela fez a pergunta, você pode se submeter a um outro teste, agora o teste para o personagem? Eu falei, quando? Ela depois de amanhã. E aí, eu viajei para o Rio, fiz o teste, passei no teste e menos de uma semana depois eu já estava gravando 20 cenas por dia. Eu mal tive tempo de me despedir da minha família e organizar minha vida, porque eu tinha uma vida, né? Eu tinha uma vida em Recife. E aí, dessa vez eu mudei e não voltei mais a Recife. Eu fiquei 3 anos na Globo, logo depois eu conheci meu marido, casei, 2 anos depois nós tivemos um filho. E eu só vim fazer outra novela quando eu estava com 5 anos. Foi Amor e Revolução, né? E essa novela foi gravada aí em São Paulo, né? Eu sempre fiquei transitando entre Rio e São Paulo. E antes de fazer essa segunda novela, né, Amor e Revolução, eu com filho pequeno e muito tempo parada, né? Porque quando você engravida e resolve cuidar do seu filho, logicamente você se afasta do métier, se afasta do trabalho. E eu fiquei um bom tempo, até meu filho estar uns 4 anos, eu fiquei muito voltada para a maternidade. E eu perdi oportunidades, enfim, sumi do mapa, né? Fiquei fazendo pequenas participações, coisas assim, não muito expressivas, isso foi gerando uma angústia muito grande. Foi quando o meu marido falou, olha, não espera o telefone tocar. Produz uma coisa, faz alguma, o que você tem para oferecer para o mundo como artista? E foi aí que eu resolvi escrever um espetáculo. Na verdade, eu não resolvi escrever um espetáculo, a ideia inicial era voltar a cantar cantando músicas infantis. Então eu comecei até porque era o universo que eu estava ouvindo ali, né? O filho pequeno era só o que eu ouvia. E aí eu falei, poxa, isso é muito interessante fazer um trabalho voltado para o folclore. Justamente eu, que sou de Pernambuco, que é uma terra muito rica em folclore, eu vou focar nisso. Então eu montei um show de músicas folclóricas
para criança. Isso depois que surgiu a ideia de construir uma narrativa no qual aquelas músicas estivessem inseridas. E eu ia chamar uma pessoa para escrever o roteiro. Meu marido, mais uma vez, meu marido é artista plástico e tem uma influência forte, assim, a nossa parceria me influencia muito. Então ele disse, não chama ninguém, o projeto é seu, você pesquisou as músicas, o folclore da tua terra, você vai dar agora a cereja do bolo para outra pessoa fazer, escreve. E aí eu falei, olha, eu nunca escrevi uma peça de teatro. Ele falou, vai ser a primeira. E ainda falou, eu te ajudo. E aí, eu acho que eu sou movida a desafio, sabe? Ah, isso é tão bom. Quando alguém diz assim, quando alguém me lança uma proposta, uma coisa assim, eu já... Foi o que ele falou assim, que seja a sua primeira peça. Por que não? Sim. Né? E aí eu passei meses elucubrando que história poderia permear aquelas músicas folclóricas que falavam sobre o nascimento do menino Jesus, que eu utilizei o folguedo do pastoril, que são canções em homenagem ao nascimento de Jesus, como pano de fundo. Então eu fiquei pensando que narrativa poderia construir, até que um dia eu tive uma epifania, eu digo, já sei, eu vou ser uma camponesa, uma pessoa simples, um povo, que testemunha o nascimento de Cristo, que conhece Nossa Senhora. E aí eu tive esse insight e fiquei escrevendo, né? Escrevendo, e a gente foi muito feliz. Meu marido colaborou com algumas ideias, e em 2010 a gente estreou o espetáculo. A gente conseguiu patrocínio pela Lei de Incentivo à Cultura. Depois a gente venceu um projeto a gente conseguiu uma verba da Petrobras para fazer uma circulação pelo Nordeste e pelo interior do Rio também. O espetáculo... Desculpa interromper, a Petrobras ela faz muito investimento em cultura no Nordeste, né? Eu estive lá, vi um museu, sim. comentário. Né? Perdeu bastante a força, né? Isso eu estou falando de 2013, né? As políticas públicas de incentivo à cultura eram maiores, né? Hoje em dia reduziu bastante e eles estão oferecendo o mesmo valor de incentivo para você fazer 3 vezes mais do que você fazia. É tipo assim, né? Mas de qualquer maneira, esse espetáculo que eu escrevi, que chama Agora é Tempo, que é um álbum de Natal, é belíssimo e foi o trabalho mais importante que eu fiz na minha vida, né? Porque você pode fazer novela, você pode fazer protagonista de novela, mas eu vou te falar que esse projeto pessoal que saiu da tua cabeça, que você moveu mundos e fundos para fazer acontecer, ele tem um gostinho diferente. É praticamente um filho. É um filho. Né? Eu senti esse gostinho quando eu fiz o disco. Eu já tinha gravado, antes de fazer o espetáculo, eu já tinha gravado um disco em Pernambuco. E também foi um processo parecido. Né? Aliás, isso é uma dica muito legal que eu dou para atores, profissionais da arte, né? De, em um momento da sua trajetória, você se dedicar a um projeto pessoal, algo que seja assim, fruto de tuas raízes, que saia do fundo do teu coração, sabe? E você deposite ali todo o amor, toda a tua força de alma, que vale muito a pena. E aí eu gravei o disco, escrevi uma peça, escrevi, produzi, e agora tem um livro, né? Que é outro filho, né? Já contou? Já. Então já completou o ciclo. Exatamente. Então, assim, a gente que trabalha com arte, a gente está sempre se deparando com motivações, né? Eu sou movida a isso. Eu tenho uma certa inquietude, né? E eu fico pensando, o que é que eu posso contribuir, né?
posso produzir agora? Né? Eu estou sempre pensando no mundo, olhando a natureza, olhando as pessoas, me inspirando, né? Criando personagens. Né? Eu acho que o mundo é muito motivador. E aí daí você tira histórias, daí você tira cenas, né? Você pode tirar tanta coisa, poemas. Né? A gente tem que botar a cabeça para funcionar e pensar em como as coisas te afetam e de que maneira você pode afetar as coisas. Né? Eu penso que é mais ou menos isso, é um ciclo. Né? O artista é isso, ele é muito afetado pelo mundo, porque ele é sensível, é um ser sensível. Né? E o que ele produz, a forma como ele vê, acaba afetando outras pessoas. Você chegou a registrar essa peça, assim, filmar a peça? Sim. Eu tenho muitas fotografias, tenho poucos vídeos, e eu tenho muita vontade de escrever um documentário. Contando e voltar nesses lugares, porque a gente viajou para 20 cidades de 4 estados do Nordeste. Não, 5. Foi Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, não, foram 4, e Alagoas. 5 cidades em 4 estados, né? Dá 20, né? E aí a gente visitou cidades no interior da Paraíba, por exemplo, cidade de Congo. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Às vezes eu converso com pessoas que são paraibanas. Você conhece Congo? A pessoa fala, não. Normal, eu não conheço todas as cidades, nem de nome de Pernambuco. Você provavelmente também não deve conhecer todas as cidades dos lugares que você morou. Você falou para mim que era do Rio, que agora está em São Paulo, que já morou em Brasília. Então, assim, o Brasil é imenso. Né? E a proposta que a gente fez para a Petrobras foi levar a peça em lugares onde o pastorio, essa manifestação popular, que era o tema da peça, estava vivo. Então, a gente mapeou, o produtor que trabalhava com a gente, o João Bernardo, ele mapeou os pastorios que ainda estavam existindo, né? Porque a cultura, você sabe, a cultura também entra em extinção. Então, se a gente não propaga as coisas, elas perdem força. Né? Se a gente parar de tocar determinadas músicas folclóricas, elas vão perder a força, porque isso é uma transmissão que se faz de geração em geração. Então, por isso que é tão importante valorizar a nossa cultura, a nossa raiz, né? Porque a gente está criando uma identidade. Né? Então, fazer projetos que você resgate essas coisas é muito bom. Então, a gente foi a lugares onde o pastorio ainda estava forte. Né? Então, a gente encontrou aqueles grupos de senhoras, porque o pastorio ele é uma mistura de teatro, dança e música, que são encenações, né? que geralmente são mulheres que fazem, pelo menos os personagens principais são as mulheres, e eles são encenados na época de Natal. Então eles cantam na frente de igreja, e eles se vestem de azul e vermelho, né, que é o cordão azul e o cordão encarnado, e as músicas são lindas, são músicas, por mais que se fale do nascimento de uma criança que nasceu na noite que a estrela guia apareceu, são músicas muito vibrantes, ao ritmo de frevo, machixe, marcha, né? E tudo isso é muito surpreendente, muito rico, né? E a gente foi para lá mostrar o espetáculo, se engrandeceu com o que eles tinham para mostrar para a gente. Então, os grupos pastoris, eles abriram os espetáculos. E a gente foi a lugares que não tinha teatro, que nunca tinha recebido uma peça de teatro, como, por exemplo, foi uma delas. Então, assim, quando você chega com uma peça de teatro numa cidade que nunca assistiu, é um evento, né? E aonde vocês
conseguiam apresentar uma cidade dessa? Teve todo tipo de situação. A gente apresentou em auditório, a gente apresentou em praça, no meio da rua. Né? A gente fez um cenário que era fácil de montar. Aliás, quem fez o cenário foi o meu marido. E ele também fotografou o espetáculo. Olha, era uma coisa absurda de linda. A gente juntou uma equipe, a gente viajou para o Rio Grande do Norte, a gente chegou lá em Natal, e lá a gente pegou uma van e a gente saiu descendo Paraíba, Pernambuco, até chegar em Maceió. E fazendo, chegava numa cidade, montava tudo, fazia um espetáculo de graça, o povo. A gente previamente articulava com a prefeitura, com os nossos colaboradores, produtores, já articulavam tudo, então a gente chegava já com o evento marcado e a cidade em peso ia assistir. Então foi muito gratificante. A gente conheceu o Brasil, explorou diversas regiões, um Brasil que a gente não conhecia. A gente passou, foi para o sertão do Cariri. E quando eu penso que isso saiu de uma ideia que eu tive, de uma angústia que eu senti lá atrás, porque eu tinha acabado de ser mãe, estava cantando com meu filho e tendo ideias de como eu poderia transformar aquele momento num evento artístico. Então é daí que nascem as ideias, né? Das necessidades, das motivações, das nossas angústias. Né? Você já pensou em escrever essa peça para caso alguém queira refazer? Sim, ela está escrita e ela está escrita, registrada, né? E eu sinto que essa peça é uma coisa que eu vou deixar para a posteridade mesmo, porque alguém que tem interesse de montar, está tudo lá escrito bonitinho, eu posso dar assessoria, né? A gente já montou algumas vezes em anos diferentes, né? E a maior alegria que eu gostaria de ter um dia é vê-la montada por outras pessoas. O cenário está guardado? Tá guardado. Eu tenho trauma de cenário. Eu fui responsável pelo cenário das 2 últimas peças que eu fiz, então eu sou traumatizado. Não, olha, ator tem muita tranqueira em casa, né? Eu tenho figurino em casa, tenho. O cenário são planos que você enrola, bota num cantinho assim, então ele já foi pensado para ser fácil, porque como a gente ia viajar e a gente ia estar numa van, então montar, desmontar, então são pernas que montam, que as próprias pernas já ficam umas coxias montadas, porque a gente sabia que ia se deparar com condições adversas. Né? Uma das nossas melhores apresentações foi na frente de uma igreja. A gente ia montar o cenário na frente da igreja, mas tinha muito vento. Isso foi em Alagoas, uma cidade chamada Coqueiro Seco. Tinha tanto vento que o Marcelo, meu marido, ele colocou um paralelepípedo assim, para segurar o cenário, e o vento fez um paralelepípedo. Ai, meu Deus. E aí a gente, quando a gente chegou no local, né, porque ele ia primeiro para montar o cenário e o elenco chegava depois. Então quando eu cheguei, o Marcelo falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Aí eu digo, diga logo a ruim. Ele falou, a gente não vai conseguir montar o cenário por causa do vento. Aí eu falei, aí eu fiquei calada, eu disse, a boa, ele falou, o cenário é a igreja, uma igreja centenária, 400-centenária, uma igreja belíssima. Quando ele me mostrou essa possibilidade, essa perspectiva, eu falei, vai ser como os antigos pastoris. A gente vai exibir uma peça com os cânticos na frente da igreja, como antigamente era feito. Né? E foi maravilhoso. A cidade tinha umas gambiarras assim na frente da igreja, sabe? Aquelas lâmpadas bonitinhas, e a prefeitura colocou cadeiras de plástico, fazendo assim uma plateia, e deu tudo certo, sabe? Então a gente foi se adaptando. Então acho que o trabalho artístico também é isso, é a gente se adaptar e fazer de qualquer jeito. Lá não tem cenário,
Vamos fazer sem cenário, não tem palco, vamos fazer no chão. Né? Vamos improvisar, não tem um objeto cênico, a gente faz de conta que tem. Né? Eu acho que a imaginação leva a gente a criar coisas do impossível. Né? Sim, com certeza. E conhecer assim, esses lugares assim, mais remotos do país deve ser uma experiência incrível. Eu quero fazer de novo, sabe? Com outra peça ou com essa mesma peça. Mas uma das coisas mais gostosas da profissão é viajar e conhecer locações, né? Eu gravei recentemente a novela Reis da Record e a gente começou a gravar a novela no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, onde tem os campos de trigo, e é outra história, né? Você ter uma locação e aí o céu, campo de trigo real, né? O barulho, né? Você já ouviu o barulho do trigo? O trigo batendo um no outro, ele faz um barulhinho muito gostoso, muito relaxante. E quando você abre a câmera, é tudo dourado, né? A luz reflete uma luz muito dourada. Então, assim, o Brasil tem locações maravilhosas, né? Um dos lugares que a gente foi com a peça era na beira do São Francisco, cidade chamada Pão de Açúcar, né? Uma cidade no interior de Alagoas, chamada Pão de Açúcar, que tem um Cristo Redentor, que é na beira do São Francisco. Olha só que maravilha. E essas cidades, apesar de ser mais do interior, elas na beira do São Francisco são mais verdes, não são sertãozão, né? Não, tem todo tipo de paisagem. E é um calor assim de 50 graus, né? Apesar do rio ali. Tá tudo muito desmatado, né? Tá tudo muito árido, né? Isso é uma coisa que a gente notou também durante a viagem. Mas muito bom, muito bom. Eu tenho muita vontade de voltar para esses locais. E Janaína, mudando de assunto, só para falar um pouco da nossa locação, vocês estão vendo que a gente está num bar, né? A gente está num bar aqui em São Paulo, na zona leste. Oeste. Eita, que zona leste? Oeste. Bar do G, que fica em Perdizes, eu moro aqui pertinho. E quando você me contactou para a gente fazer essa conversa, eu falei, tem uma locação perfeita. Por isso que vocês estão ouvindo, às vezes, uns barulhinhos, não é para preocupar, não estamos sendo atacados, é só o movimento do bar. De vez em quando passa um caminhão, a gente está no alto de uma ladeira, agora, por exemplo. Mas enfim, a cidade está viva, né? A cidade está viva, tem gente conversando aqui fora e está tudo certo. Então vamos voltar aos nossos assuntos. Você não quer conferir o áudio? Está saindo direitinho. Vai que não saiu nada, que você não botou on. Oi pessoal, eu queria pedir desculpa que o áudio até agora devia estar horrível, porque a gente esqueceu de conectar alguns problemas aqui do microfone e acabou pegando mais o áudio ambiente do que a gente falando. Então... Falha nossa, nós vamos seguir daqui, continuar falando com a Gisele, continuar falando da carreira dela e principalmente do livro que está sendo lançado. Eu já coloquei lá nos stories do Instagram o link do Catarse para comprar o livro dela. Vou deixar na descrição e daqui a pouquinho ela vai contar mais do livro também. Gisele, eu sei que a novela do SBT é Amor e Revolução, não é isso? Uhum, Foi um marco, não só na sua carreira, mas também na televisão, por conta de um beijo, não é isso? Sim. As pessoas falam muito, né, desse beijo. Eu acho que o mais legal dessa novela primeiro foi falar de um assunto tão forte e que a gente não pode esquecer, que é a ditadura, né? O período da ditadura, né? Então, assim, foi... O pessoal aí tá falando muito alto. Ô, pessoal, fala só mais baixinho, um pouquinho só.
Ele tava gritando. É só falar. Não, tranquilo, pô, eu que tô te alugando aqui. Mas Amor e Revolução, a importância desse trabalho, eu acho que a primeira coisa, né, não é nem a história do beijo, se falar da ditadura militar, né? Essa novela foi em 2011, né? Então tem 11 anos isso. E os negacionistas ainda dizem que não houve, né? Não houve prisão, não houve tortura, não houve nada disso. Então, eu acho que é muito importante a gente... foi muito ousado, né? Do Tiago Santiago, autor da novela, ter escrito com cenas tão fortes e mostrando de uma forma bastante contundente esse período tenebroso que o Brasil viveu. E tem a questão de ter ousado trazendo a representatividade, né, de uma relação amorosa entre duas mulheres e entre dois homens também, porque teve várias... Não foi só a relação da Marina, minha personagem, com a Marcela, personagem da Luciana Vendramini. Teve outros personagens também que tinha um casal de rapazes que também configurou um amor entre pessoas do mesmo gênero, da mesma identidade, né? Mas teve o beijo, né? O beijo foi um marco, porque nunca tinha tido antes, né? Todas as emissoras ensaiavam, e na hora era uma bitoquinha, e acabou que esses dois personagens vieram realizando isso. Eu soube que teve grupos que se reuniram em restaurantes para assistirem o dia da cena ao ar, né? E foi um beijão, né? Um beijão de 30 segundos, tá aí no YouTube, é só botar lá novela Amor e Revolução, primeiro beijo gay, que vocês vão ver. Mas foi bacana, foi ousado, mas ainda hoje a gente vê muito preconceito, a gente não vê isso recorrente. Podiam ter mais casais homoafetivos, né? Representados nas diversas novelas que tem. E não ser somente uma vez na vida, né? Podia ter toda a novela, por que não? Para você, foi um tabu? Ou você, como já vem dessa parte artística desde pequenininha, estava tranquila? Não, foi tranquilo. Eu fiquei surpresa, né? Eu não esperava. Eu li a cena, eu não sabia que a personagem iria viver um romance com a melhor amiga. Até porque a Marina, minha personagem, era hétero, né? E ela se descobria se apaixonando pela melhor amiga, né? Então, o conflito que ela viveu de primeiro negar e ficar aquela angústia, mas será que é isso? Será que eu estou fazendo certo? Até que ela finalmente se rende ao amor, né? E foi muito inusitado. E eu e a Luciana, a gente teve uma sintonia boa, né? 90% das nossas cenas era só eu e ela. E que bom que a gente teve essa cumplicidade, porque senão ia ser um inferno. A gente sabe que a gente que atua, quando a gente está no nosso núcleo, né? Porque às vezes você faz uma novela e você nem cruza com determinados atores porque eles não são do seu núcleo, né? Mas aquelas pessoas que são o seu núcleo, é muito importante que haja ali uma sintonia e que generosidade, trocas e que as pessoas se deem bem, porque isso reflete no resultado final do trabalho, né? Então isso acontece com pares românticos. Isso acontece com mãe e filha, por exemplo, né? Pessoas que você está interpretando ali, porque você é chamado para o trabalho, se você faz teste para o trabalho, você começa a gravar, sei lá, um mês depois, mesmo que seja um mês depois, é muito pouco tempo para você construir uma relação, como eu posso dizer, anímica, né? Porque, por exemplo, agora mesmo
em Reis, eu tive um par romântico e a nossa primeira cena, a gente já era um casal pré-estabelecido. Então, assim, a história não era a gente se encontrando e criando essa relação. Não, a gente já estava no auge da relação. E eu conhecia o ator, tinha acabado de conhecer. Então, como que você constrói uma química, né? Uma relação que eu tô aqui contracenando contigo, você tem que dizer eu te amo e isso soe verdadeiro para o público, né? Então é muita leitura, muita conversa e também um pouco de empatia, você querer conhecer o outro, né? Porque se eu bato um papo contigo agora, você já não é mais um desconhecido. Sim. Né? Então se eu encontrar contigo em algum lugar, pô, Gabi, sabe, eu vou ter uma relação com você um pouco mais próxima do que com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Então, eu diria que isso entre atores acontece com uma certa facilidade, é meio que rápido, né? A gente rapidamente fica íntimo da pessoa. É obrigado a ficar íntimo. A gente é obrigado, é uma técnica, você não pode... Imagina, se eu vou fazer uma cena de romance, eu não posso ter vergonha. Isso vai passar em cena. Como é que eu vou deixar você me beijar, me tocar... Se eu tô ali morrendo de vergonha e cheia de trava. Não dá. Então você tem que ter um mínimo de disponibilidade e tá relaxado, tá confortável nesse lugar. Não tá preocupado se o seu parceiro ou parceira verdadeira tá com ciúme. Imagina. Quer dizer, um ator não pode estar com essas caraminholas na cabeça, né? A pessoa que é ator, ela tem que estar de coração aberto ali, né? E se entregar ao personagem. E me diz uma coisa, o fato de você ter saído de uma novela onde você fez um beijo gay e ir para um canal evangélico fazer novela bíblica, você acha que isso dificultou um pouco para você entrar? Que agora você já está lá, já é a segunda novela que você fez. Eu particularmente acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que a gente é artista e a gente está ali fazendo um personagem. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal, né? Exceto se eu sou uma pessoa que faz escândalo ou que tem um comportamento politicamente incorreto, isso vai refletir nos meus contratantes, né? Porque ninguém vai querer contratar um ator que tenha uma postura de vida controversa. Mas eu acho que por exemplo, eu sou budista, eu estou fazendo uma novela bíblica, isso não tem nada a ver, né? A minha crença, a minha religiosidade é minha, pessoal, intransferível, ninguém tem nada a ver com isso, eu não preciso ser evangélica para fazer uma novela bíblica, né? Então, embora a imprensa às vezes seja um pouco maldosa, porque quando eu fiz a Amor e Revolução e fiz um personagem que causou digamos, um rebuliço. Um rebuliço, um buchincho, né? Isso foi em 2011. Em 2014 eu fiz uma novela infantil. Primeira matéria que saiu foi: atriz de beijo gay faz novela infantil. Eu achei tão ridículo. Por essas coisas que eu perguntei se tinha dificultado para você entrar na Record, já que é um canal evangélico, apesar de para você não faz diferença, para o diretor não faz diferença, mas quem está acima do diretor, o dono do canal, talvez ele deu uma... não vamos chamar aquela atriz não, porque ela deu um beijo. Bom, daqui a pouco ele não vai ter opção no mercado, porque todos os atores não vão deixar de beijar não vão deixar de fazer personagens que são controversos para ser escalado ou não para uma... Porque eu acho que, acima de tudo, você tem que ter a sua fé cênica, né? A sua fé cênica você é um artista e você tem que ali defender o seu personagem, né? Não é justo que os contratantes nos rotulem ou que nos discriminem por nós fazermos determinados personagens. Se isso realmente acontece, se isso aconteceu, é lamentável. E eu só tenho a dizer, deixou de me contratar aqui à toa. É verdade.
Agora vamos pro mais recente, o livro. Sim, sim. Conta pra gente como é que veio essa ideia do livro, qual foi o trabalho, porque assim, tem autores que escrevem, tem uma ideia de história e escrevem em um mês um livro. Tem autores que pesquisam, demoram 10 anos para escrever um livro. Então isso varia muito do que tipo de trabalho você está fazendo, que se você tem tempo para escrever, como vem, como foi o trabalho desse livro? Da onde veio a ideia de fazer o livro agora? No começo da nossa conversa, que eu não sei se o som estava muito bom, eu estava falando de motivação, né? Eu trabalho com motivação, sou uma pessoa inquieta, eu fico sempre pensando, o que é que eu vou fazer agora, né? O que é que eu posso mover? Eu me sinto instigada por fazer coisas. Foi assim quando eu gravei um disco, eu quis fazer um disco de compositores nordestinos, procurei os compositores, você gosta do seu trabalho, você tem alguma música inédita que você pudesse me mostrar, que eu tô querendo gravar, e foi assim que eu fui fazendo minha trajetória artística, né? Então eu tive a motivação para escrever um espetáculo infantil musical, porque fui mãe, né? Então essa foi a minha motivação. E o livro, a ideia surgiu de celebrar os meus 50 anos de vida. Eu nasci em 72, então em 2022 eu estou completando 50 anos e 36 de carreira, né? Meu primeiro trabalho foi aos 14 anos, né? Eu estreiei profissionalmente o espetáculo Zuzu com o Teatro de Amadores de Pernambuco. E eu sou modelo, adoro fotografia. Eu não só gosto de ser fotografada, como eu gosto de fotografar, né? Então eu tenho um acervo muito grande. Eu tenho coisas, recortes de jornal, coisas inimagináveis, de tudo que já saiu sobre mim eu tenho. E pra você ter uma ideia, eu vou ao espetáculo, recebo o encarte da peça, eu guardo, eu tenho um encarte dos últimos 20 anos de peça que eu assisti, né? Um dia eu ainda quero fazer uma parede só de ingresso de peça. Eu sou uma colecionadora dessas coisas. Então eu pensei, eu quero dar vazão. Primeiro eu quero celebrar esses 50 anos de vida e quero dar vazão a esse material fotográfico. Então esse meu livro chama O Melhor da História é Agora, onde ele tem um subtítulo de textos, fotos, memórias e reflexões. Fotos é toda essa história, toda essa trajetória artística. Memórias são coisas que eu achei, que eu pincelei da minha vida, que eu achei que fosse relevante. Porque às vezes, assim, não é uma biografia. Porque biografia tem um compromisso tem uma ordem cronológica. O ideal é que ela seja escrita por outra pessoa, porque, enfim... Com todas as datas, direitinho, certinho. Esse meu livro não é uma biografia. Eu pincelei coisas que eu achei que pudesse acrescentar às outras pessoas, e não só contar sobre minha vida e tal. E reflexões, porque eu penso muito sobre viver, né? Eu penso muito sobre felicidade, eu penso muito sobre paz, eu penso muito sobre postura política, porque o artista é um ser político. Aliás, tudo é política, né? Você beber uma água, essa água e não aquela água, é uma atitude política, né? Então, assim, comer carne ou não comer carne, sei lá, a roupa que você veste, como você fala com o outro, tudo envolve política, né? Então, eu pensei que todas essas coisas poderiam permear essa publicação. E eu estou vivendo um momento pós-isolamento, né? Não vou nem dizer pós-pandemia, porque a gente ainda está sob a influência do vírus, né? Da Covid-19, né? Eu tive Covid-19 esse ano, em janeiro, no meio da gravação da novela Reis, tive que passar 10 dias isolada, as gravações pararam, porque teve um surto, né? Muita gente pegou Covid. E eu ainda ando de máscara e me cuido, tomei as 3 doses da vacina,
Mas depois desse período de isolamento, né, aconteceu algo transformador na minha vida. Eu que já tinha forte ligação com o budismo, que é a minha prática religiosa, e com a meditação, houve uma mudança muito grande nos meus insights, na minha postura de vida e na minha qualidade de vida e principalmente na minha felicidade. Eu comecei a meditar todos os dias. Foi no auge da pandemia, que a gente não sabia quando que ela ia terminar, né? A gente sem trabalho nenhum, muita angústia, né? Eu vendo meu filho adolescente trancado dentro de casa, tendo todos aqueles desafios, vendo a situação do povo, né? O mundo inteiro, né? A gente passou por uma coisa inimaginável, né? Quem ia imaginar que a gente ia passar por uma coisa global dessa magnitude, né? Isso me afetou profundamente. E eu que meditava esporadicamente, né? Eu arrumava desculpa para não meditar. Eu não tenho tempo hoje. Acordei tarde hoje. Hoje eu tenho muita coisa para fazer. Eu tô doente. A minha vida tá muito confusa. Vou meditar mês que vem. Ou meditava uma vez por semana. E eu não via efeito nenhum. Para não surtar e para lidar com o estresse, a angústia, a ansiedade que esse período de isolamento causou, eu me lancei ao desafio de meditar todos os dias. E aí eu vou meditar 30 dias. E eu comecei a registrar, fazer foto, postar nos meus stories nas redes sociais. E depois de 30 dias eu disse assim, olha, não doeu, não morri, pelo contrário, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais relaxada, estou me sentindo mais tranquila, estou me sentindo mais atenta, né? Porque eu acho que o grande problema, né, é a distração, né? A vida está acontecendo e a gente está distraído. A gente está distraído para as pessoas que a gente gosta, que a gente não dá atenção, porque quando ela está na nossa frente, a gente está mexendo no celular, a gente está lendo um livro, aí de repente a gente não consegue concentração, porque tem que sair para fazer uma compra, tem que pagar a conta, eu tenho que ligar para 10 pessoas, aí eu falo rapidinho. Quer dizer, a minha qualidade com o outro é ruim, por causa dessa vida maluca que inventaram pra gente, mas não precisa ser assim. Você pode colocar limites, né? Você pode dizer, olha, hoje eu não entro no Instagram, sabe? Hoje eu vou ficar 100% com o meu filho e vou conversar com ele, vou fazer uma refeição conversando e vou tomar o meu café aqui tranquilamente e vou desfrutar aquele momento. Então, a meditação me trouxe essa consciência. A consciência do momento presente. E isso é uma prática oriental, né? Chamada de mindfulness. Então, a vida é agora. Ela não é daqui a pouco, nem é o que já passou. Não adianta você ficar agarrado ao que já passou. Tipo, você não ligou lá o troço que era para captar o som da nossa voz no lapela, deixou no som ambiente. Já foi. Eu falei um monte de coisa, ninguém pode ter ouvido. É porque não era para ouvir. Era para ouvir isso que eu estou falando agora, né? E a gente vai lidando com as demandas da vida de acordo com à medida que elas vão surgindo, né? Então eu não vou ficar pensando que eu vou ter uma doença terminal e eu vou morrer. Não, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo, nós todos vamos morrer. Isso a gente sabe. Mas até isso acontecer, tem tanta vida, né? Por que eu vou ficar pensando na morte? Verdade. Né? Então, isso é uma das coisas que eu falo muito no livro. E é por isso que eu escolhi essa frase, né? O melhor da história é agora. Não é agora porque eu estou completando 50 anos, ou porque eu acabei de fazer uma novela, ou porque minha carreira está num momento bom. Né? Eu tenho 36 anos de carreira, eu já tive altos e baixos, e provavelmente vou ter outros, né? Mas o melhor da história é agora, porque agora é o único instante que existe. Né? É isso que a gente tem que se apegar. É isso que a gente deve nutrir. Agora mesmo, eu não estou com dor de dente,
né? Eu não tô com nenhum desconforto, a gente tá aqui aquecido, tem só as pessoas falando alto ali. Mas a gente escutamos bem, por isso que estamos ouvindo eles falando, né? Tô tendo tem que agradecer. Tô tendo essa oportunidade de colaborar com esse teu projeto, né? Desse programa de entrevistas, e tô aqui falando. Pode ser que uma pessoa vá nos assistir, que daqui a um mês tenha 20 curtidas. Mas dessas 20 curtidas, se uma pessoa se sensibilizou, ou se nutriu, ou foi importante para ela, já valeu, né? Já cumpriu a sua missão. Sim. Quantas vezes, Janaína, eu já estive no palco para 10 pessoas na plateia? Várias vezes. E quantas vezes eu ouvi pessoas gritando meu nome: Gisele, eu sou louca por você, eu te amo. Essas duas coisas são aspectos da carreira do artista, né? Então ele vai ter sempre que lidar com o sucesso, com a superexposição, e quando você está no auge, na crista da onda, vem muito dedo apontado na tua cara também, vem muita crítica, né? Então, quanto mais sucesso você faz, mais você é avisado. E aí também tem momentos que a tua carreira ela dá uma arrefecida, ou porque você não está com aquela mesma energia, ou porque você casou, ou porque você depositou sua energia em outra coisa, numa relação, ou num filho, ou num trabalho, ou está cuidando de alguém doente, sei lá. Você tem vários panoramas. Isso significa que você é menos artista, menos importante, né? Uhum. Eu acho que a maior lição que eu tenho, assim, que eu carrego junto comigo, a maior e a grande lição foi a primeira lição que eu aprendi lá no Teatro de Amadores de Pernambuco. Eu tinha 14 anos, eu contracenei um bando de ator, assim, com mais de 20 anos de carreira, todos que tinham outra profissão, ou eles eram médicos, advogados, eram alguma coisa, mas que eram artistas por amor, por isso que eles eram chamados de amadores, aqueles que amam, né? E toda a renda do teatro ia para o teatro e não para eles mesmos. Então, isso aqui é um amor da gota, né? Aquele ator que diz assim, eu quero ser ator para fazer uma novela da Globo, esse não é ator, né? Quer dizer, entendo o que eu estou falando. O amor à arte, ele tem que estar acima do sucesso. Sim. Ou do insucesso. O sucesso é uma consequência, né? É uma consequência, sim. É uma coisa que pode nunca vir, pode vir de forma escrota. Eu vou te falar que o momento em que eu tive maior sucesso foi um dos momentos mais conturbados da minha vida e que eu não estava tão feliz. Foi o momento em que eu estava fazendo a Professora Linda da Malhação. Porque eu tive que mudar repentinamente da minha casa, porque a minha mãe estava com mal de Alzheimer e eu deixei ela em Recife, né? Então, assim, eu lidava com muitas angústias nessa época. Então, eu não vivi com plenitude aquele momento. Era a minha primeira novela, então eu cometi erros, eu estava crua, né? Meu melhor momento, por exemplo, foi o Agora é Tempo, né? Foi eu estar lá na cidade do Congo, para aquelas 100 pessoas, mas eram mais 100 pessoas que estavam ali inteiras, que foram me assistir, né? Num espetáculo que eu movi mundos e fundos para acontecer. Então, é tudo muito relativo, esse negócio de sucesso, né? Às vezes você vê, a pessoa está com o maior sucesso, protagonista da novela, mas ela pode não estar no momento ideal da carreira dela, sabe? Às vezes o momento ideal da carreira dela é um momento que nem é tão brilhante para o público, mas é brilhante para ela. Né? Então é você quem ressignifica e significa diariamente os seus propósitos, né? É muita luta, viu? Eu vou te falar. E essa coisa também de escrever o livro é porque eu fiz faculdade de jornalismo, né? Minha família era uma coisa, quer ser artista, mas tem que estudar, né? E eu, aos trancos e barrancos, eu concluí uma faculdade de jornalismo e eu
treinei muito essa coisa da escrita, né? Então eu também tô dando vazão a essa minha vontade, necessidade e talento, talvez, de escrever, né? Da escrita. Eu, aos 42 anos, fiz outra faculdade, fiz pedagogia, né? E durante os últimos, de 2016 a 2019, eu sumi do métier, né? E fui trabalhar como professora na escola, porque era um outro momento da minha vida. Depois de fazer a professora na televisão, você foi ser professora de verdade. E antes de fazer a professora linda, eu andei dando aulas de português e redação lá em Pernambuco. Então, na verdade, a vida imita a arte e a arte imita a vida, né? Eu fui professora de verdade, depois eu fui professora na ficção e depois eu fui professora de verdade de novo, né? Tá nessa área da educação é algo que sempre andou perto de mim, sabe? Eu acho que eu tenho uma coisa professoral, né? Talvez eu tenha que explorar isso mais a fundo, né? Gi, eu sempre peço para fazer uma mensagem final, mas você já falou tanta coisa tão profunda agora que eu não sei, mas foi até sem graça de te pedir. Mas você tem alguma mensagem final que você gostaria de passar para o nosso público? Para vocês abrirem o coração de vocês, sabe? Trabalhar os preconceitos, né? Eu acho que a gente vive um momento muito tenebroso do mundo, né? Onde as pessoas estão muito fechadas, as pessoas estão muito apontando o dedo na cara da outra. E começar a olhar para si, né? Esse processo eu faço desde que eu comecei a me entender como gente. E que eu comecei a fazer as perguntas: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou, né? Eu vejo hoje no mundo assim uma força muito grande de julgamento para o outro. E aí eu te pergunto, eu te lanço essa pergunta. Imagina essa força toda de apontar para o outro, apontar para você. E causar essa autotransformação, né? Ser uma pessoa melhor, né? Buscar ser uma pessoa melhor. Né? Porque se você for uma pessoa melhor, você vai beneficiar não só você, mas quem está do teu lado também, né? Tua família, né? As pessoas estão precisando muito de entendimento, de tranquilidade, de paz. E como é que se consegue isso? Olhando para si. É um processo que vai de dentro para fora, né? A paz, ela não vem de fora. É a gente que produz ela para o mundo, né? A alegria é a gente que produz ela não vem de fora, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Queria agradecer muito você ter doado o seu tempo, sua experiência para vir conversar com a gente. Nessa tarde gelada. Geladíssima que está aqui em São Paulo. Queria agradecer o G por ter cedido o espaço aqui. Eu vou deixar também o endereço do bar aqui para vocês virem conhecer. Com sorte você me encontra aqui. Aí, viu? Pode vir. G, quer aparecer aqui para falar com os nossos... Aliás, G, você podia servir uma branquinha para mim. Pega uma boazinha para mim que acabou. Aí eu já tomo, já faço um brinde aqui. Um brinde. Você não pode porque você está dirigindo. Estou dirigindo. Mas como eu já acabei de falar, eu posso tomar um goró, né? Ainda mais para esquentar. Né? E a gente já faz um selfie aqui na frente da galera. Peraí, deixa eu pegar o seu goró. Epa! Boazinha! Aqui. Aí, vocês estão vendo tudo, hein? Beleza. Então, beijo. Beijo. Axé. Muito obrigado. Tchau.